Desde 2016, o Brasil tem apresentado queda nas taxas de cobertura vacinal contra a poliomielite. Por isso, não tem alcançado a meta, estabelecida como ideal pela Organização Mundial da Saúde, de 95% de crianças imunizadas. Segundo o Ministério da Saúde, em 2023, a cobertura vacinal em crianças menores de 1 ano no país ficou em 84,6%. O infectologista Vitor Bertolo, chefe da Assessoria de Mobilização Institucional e Social para a Prevenção de Endemias da Subsecretaria de Vigilância à Saúde do Distrito Federal, explica como a taxa de cobertura vacinal é calculada para a imunização contra a polio. A meta de vacinação ela é calculada com base em dados epidemiológicos, dados de transmissibilidade do vírus e dados relacionados também à imunidade conferida pelas vacinas. E ela é tão alta justamente porque, como é um vírus muito transmissível, nós acabamos precisando ter uma cobertura vacinal muito alta para atingir esse limiar a partir do qual o vírus não tem mais a capacidade de se disseminar na população. Isso é baseado nos dados de transmissibilidade do vírus e nos dados de eficácia das vacinas. Apesar de o Brasil ter erradicado o poliovírus selvagem do território nacional desde 1989, como resultado da intensificação da vacinação, o vírus continua circulando em outros países. Por isso, o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Éder Gatti, alerta os profissionais de saúde, os pais, os responsáveis sobre a importância de imunizar as crianças. É bom lembrar que a poliomielite é uma doença que por muitas décadas causou muitos casos de paralisia e mortes em crianças. Só que essa doença ela não faz mais parte do nosso cenário epidemiológico graças à vacinação. E o Brasil, desde 1989, não registra nenhum caso mais. Embora nós tenhamos eliminado a doença do nosso país, ela ainda existe no mundo e ela pode ser reintroduzida no nosso país. Por isso é muito importante que os pais levem seus filhos menores de 5 anos de idade, devem ir ao posto para checar a caderneta e fazer a vacinação. Todas as crianças menores de 5 anos de idade devem ser imunizadas contra a polio de acordo com o calendário nacional de vacinação e na campanha anual. O esquema vacinal contra a poliomielite possui 3 doses injetáveis, aos 2, 4 e 6 meses de idade, e mais 2 doses de reforço com a vacina oral bivalente, a gotinha. O Ministério da Saúde ressalta que a imunização é a principal forma de manter o país livre da poliomielite. Por isso, as doses estão disponíveis durante todo o ano nos postos de vacinação. Vale lembrar que a vacina protege as crianças por toda a vida e é segura. Procure uma unidade básica de saúde e cuide bem dos nossos futuros campeões. Vamos nos unir ao movimento nacional pela vacinação. Para mais informações, acesse www.gov.br/vacinação. A principal área de lazer da localidade de Prainha, no distrito de Campo do Coelho, em Nova Friburgo, na região serrana do estado do Rio, foi recuperada pela subprefeitura. Amarílio Salarini, subprefeito, comenta que o campo foi totalmente roçado. Segundo ele, com a medida, o campo voltou a ser utilizado pela comunidade, tanto para partidas de futebol quanto para atividades recreativas. A limpeza do campo atendeu a uma solicitação da Associação de Moradores e contou com a utilização de 3 roçadeiras por uma equipe de 4 funcionários. E ainda sobre a cidade, a localidade conhecida como Fazenda Rio Grande, em Benfica, está recebendo asfalto para beneficiar trajeto de ônibus e escoamento da produção agrícola. Vários setores da Prefeitura de Nova Friburgo estão unidos e envolvidos nesse trabalho. São as Secretarias de Agricultura e de Obras e as subprefeituras de Campo do Coelho e de Lumiar e São Pedro da Serra. O secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Adelso Raposo, está entusiasmado com mais essa melhoria. Segundo o secretário,
serão 2 quilômetros de asfalto, sendo que mais de 50% da obra já está pronta. Os trabalhos foram iniciados em setembro e há previsão de conclusão para os próximos dias. As comunidades beneficiadas, além da Fazenda Rio Grande, incluem Florânia da Serra, Serra Velha e Serra Nova. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, divulgou nesta sexta-feira uma lista contendo mais de 2.000 empresas de apostas esportivas, as chamadas bets, que vão sair do ar nos próximos dias por falta de autorização para atuar no Brasil. Essa permissão é concedida pelo Ministério da Fazenda. De acordo com a pasta, continuará sendo de responsabilidade dos operadores dos sites garantirem os meios para que os apostadores possam levantar os depósitos a quem tenham direito. Desde o início do ano, o governo federal passou a estabelecer regras para delimitar a atuação de bets no país. As empresas que manifestaram interesse em se adequar às regras podem seguir funcionando até dezembro deste ano. No entanto, a partir de 2025, serão autorizadas a operar somente as que já estiverem dentro do que prevê a norma. Ainda de acordo com o Ministério da Fazenda, as casas de apostas consideradas aptas precisarão pagar a outorga de R$300 milhões para começar a funcionar a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Essas empresas também vão precisar cumprir regras para combate à fraude, lavagem de dinheiro e publicidade abusiva, entre outras. A última pesquisa do Instituto Data Senado revela que homens de até 39 anos de idade com ensino médio completo são os maiores apostadores. Além disso, a taxa de apostadores com dívidas em atraso há mais de 90 dias atinge 58% das pessoas que gastaram com bets. Reportagem Marquesan Araújo. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Sob pressão de muitos setores, bares, restaurantes, aviação e da sociedade civil, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, deixou para a semana que vem a decisão sobre a volta ou não do horário de verão. Em reunião esta semana com diretores do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, Silveira disse que a medida só será adotada se for imprescindível para a economia de energia. Segundo o ministro, a volta do horário de verão é um tema transversal, que não pode ser avaliado apenas do ponto de vista de economia, mas também levando em conta as necessidades da sociedade e do setor produtivo. Diante da fala do ministro Silveira de que a medida só será tomada se for realmente necessária e ainda que pode ficar para o ano que vem, as empresas aéreas reagiram. Segundo representantes do setor de aviação, é preciso um prazo de 6 meses para que sejam feitos ajustes de horários e conexões entre os voos. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABAR, a possibilidade de adiamento da medida para 2025 está alinhada ao princípio da previsibilidade, fundamental para ajustar questões logísticas e operacionais. Desde 2009, no então governo Bolsonaro, o horário de verão deixou de ser instituído. O horário de verão consiste em adiantar os relógios em 1 hora. Na prática, acordamos com o sol mais fraco e ganhamos 1 hora a mais de sol no fim do dia. Reportagem Lívia Brás. Buscando aprimorar o uso das ferramentas de trabalho, prezando também pela conservação, lisura, economicidade, equidade e cuidado com o patrimônio público, a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo aprovou o projeto de resolução legislativa de autoria da mesa diretora que regulamenta o uso dos carros oficiais pelos parlamentares. A proposta, aprovada por unanimidade, traz diretrizes importantes e delimita questões como finalidade, permissão para uso, dentre outras funções não detalhadas. O primeiro ponto reforça que o uso é exclusivo para o serviço do Poder Legislativo e qualquer desvio de finalidade irá resultar em responsabilizações administrativas cabíveis, sem prejuízo de eventual responsabilização civil, criminal e ou por ato de improbidade administrativa. A condução do veículo oficial só será autorizada mediante preenchimento de assinatura de termo de responsabilidade, com autorização prévia
de desconto em folha em caso de algum dano ou mau uso. Cada veículo terá uma cota de quilometragem por mês, a ser definida por um termo de responsabilidade. O projeto aprovado em discussão única também pontua os deveres no uso dos carros e os contextos nos quais a utilização dos mesmos é vedada, ou seja, proibida. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Os estados brasileiros e o Distrito Federal partilham mais de R$1 bilhão repassados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. O valor é transferido por meio do Fundo Nacional de Segurança Pública e refere-se às chamadas transferências fundo a fundo para o ano de 2024. A quantia foi antecipada em 3 meses em relação ao ano anterior. O estado que conta com a maior parcela é São Paulo, com um total superior a R$45 milhões. Na sequência, aparece Minas Gerais, com R$42.600.000. Já Bahia aparece como a unidade da federação com o terceiro maior valor, R$42.400.000. O especialista em orçamento público César Lima explica que os estados e o Distrito Federal podem utilizar esses recursos na estruturação de seus respectivos projetos nessa área, levando em conta o que foi colocado em cada plano de segurança pública. Os recursos do fundo eles são variáveis porque eles são calçados em tributação. Um dos principais elementos aí que nós temos no Fundo de Segurança Pública é um percentual que vem das loterias. Eu acho que é o principal contribuinte para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, ano a ano, esses recursos são variáveis e são repassados aos estados de acordo com o planejamento de cada ente federado. Já entre as unidades da federação que contam com as menores parcelas estão Tocantins, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe, Paraíba e Alagoas, com cerca de R$37.900.000 cada. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, terão acesso aos recursos do fundo os entes federados que tenham instituído o Plano Local de Segurança Pública, os integrantes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais e sobre drogas, que cumprirem os prazos estabelecidos pelo órgão competente para o fornecimento de dados e informações ao sistema, entre outras possibilidades. Reportagem Marquesan Araújo. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Há mais de 20 anos na Avenida Alberto Braune 98, centro de Nova Friburgo. Refeições deliciosas de segunda a sábado, com atendimento especial para empresas. Destaques: prato executivo com guaravita grátis e self-service com churrasco. No fim do dia, pizzas artesanais com massa de aipim. Pagamento por cartões ou Pix. Peça pelo WhatsApp 22 997 652 003. Sobradinho Restaurante Grill e Pizza. Tradição e sabor no seu dia. Com o programa de capacitação da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, uma cooperativa de agricultores familiares do Baixo Sul da Bahia tem êxito na exportação de cacau e derivados para Portugal. A COP-GEAF surgiu em 2007. Na época, os agricultores da região, insatisfeitos com os preços do guaraná, decidiram organizar a produção e vender diretamente para a indústria. Mas, ao longo dos anos, a cooperativa diversificou a linha de produtos e, em 2021, mudou o nome para Coopermata, Cooperativa Cacau Mata Atlântica da Bahia. O diretor executivo da Coopermata, Josué Castro, destaca o papel da cooperativa no sustento dos produtores cooperados. Além de comercializar o amêndoa de cacau por um preço melhor, fazendo essa comercialização direta com a indústria, a gente tem um serviço de elaboração de projetos para que os produtores consigam acessar crédito das linhas da política pública, né? Dentro do escritório da cooperativa, temos técnicos também para organizar a documentação dos produtores, regularizar tanto a documentação da estrutura fundiária, como também a regularização ambiental. Segundo Josué Castro, outro benefício para os cooperados é a parceria com a Apex Brasil, que lhes permitiu participar do Programa de Qualificação para Exportação, o PIEX. Ele conta que ao longo de 6 meses, a diretoria da cooperativa e os produtores puderam aprender sobre todas as etapas do processo de exportação. Entender como que funciona esse mercado, a logística, a questão dos documentos hábeis para esse processo. Então, isso foi uma experiência muito interessante que nos ajudou
quando a gente encontrou essa oportunidade de fazer essa exportação para Portugal. Então, essas informações nos ajudaram bastante na confecção das notas fiscais, os códigos utilizados, a questão das unidades também utilizadas para exportação. Além de Portugal, a Copermata estuda expandir a exportação para outros países, como o Chile. Para isso, vai contar com as orientações do PIEX. Pelo programa, os empreendedores brasileiros de todos os portes podem se capacitar para entender o funcionamento do mercado internacional e adequar seus negócios para a exportação. Para saber mais sobre o PIEX e outros projetos de incentivo à exportação promovidos pela Apex Brasil, acesse apexbrasil.com.br. Em um mundo cada vez mais digitalizado, as redes sociais se tornaram ferramentas essenciais para o crescimento e a sobrevivência de empresas de todos os tamanhos. No Brasil, onde o uso de plataformas como Instagram, Facebook e TikTok cresce exponencialmente, estar fora desse ambiente pode representar perder espaço no mercado. Um artigo relacionado foi publicado no site da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo e uma das representativas no estado do Rio. Dentre os benefícios concretos para as empresas que investem em uma presença ativa nas redes estão o aumento de visibilidade, o engajamento direto com o público, o marketing de baixo custo e alto retorno, o fortalecimento da identidade de marca e, por fim, o acompanhamento de tendências. A presença digital, segundo a nota, não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para quem deseja se destacar no mercado. A associação, através da nota, informa que investir em uma boa estratégia, sim, em uma boa estratégia para esses canais é essencial para alcançar novos clientes, fortalecer a marca e garantir um crescimento sustentável. A própria entidade se considera pronta para ajudar as empresas friburguenses a se destacarem. Da Global Serviços Comerciais, Gilvan Costa. Um movimento de reação contra um protagonismo tomado pelo Supremo Tribunal Federal. É assim que o doutor em Direito Público e Constitucional, Antônio Celso Baeta Minhoto, enxerga a vitória na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que permite ao Congresso Nacional suspender decisões tomadas pelo STF. Então, hoje o STF está num destaque muito grande, julgando muitos temas, muitas matérias, avocando para si muitas questões, dentro inclusive de um contexto de ativismo judicial, exercendo atividades que não são propriamente dele, mas mesmo assim fazendo. A proposta de emenda à Constituição 28 de 2024, aprovada por 38 votos a favor e 12 contra na CCJ na última quarta-feira, permite que o Congresso Nacional suspenda decisões do STF, caso considere que a Corte ultrapassou o exercício adequado de sua função de guardião da Constituição. Assim, segundo a proposta, o Legislativo poderá suspender a decisão desde que consiga o voto de 2/3 dos integrantes de cada casa, Câmara e Senado, pelo prazo de até 4 anos. Segundo o texto, para que o STF mantenha sua decisão e reverta a do Congresso, serão necessários os votos de 9 dos 11 ministros do Supremo. Para o relator da PEC, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, não se trata de sobreposição de poderes. Dá ao Congresso a possibilidade de criar um freio ao ativismo judicial desse pequeno grupo nomeado que age monocraticamente. É um freio, não é uma questão aqui de se sobrepor ao poder, de acabar com a dependência de poderes, nada disso. É de coabitação dos dois poderes. No mesmo dia, a CCJ também aprovou por 39 votos a 18 a PEC 8 de 2021, que limita as decisões monocráticas tanto no STF quanto em outros tribunais superiores. A aprovação na comissão, segundo o advogado Antônio Minhoto, parece ter sido tomada para colocar limites à atuação do STF. As propostas ainda precisam ser analisadas por uma comissão especial e pelo plenário da Câmara em 2 turnos de votação. Depois, ainda seguem para o Senado. Reportagem Lívia Brás. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.